Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudarlan de Castro e nós vamos falar dos caminhoneiros de novo. Porque este canal aqui, ele gosta de falar dos caminhoneiros. Não é de agora que eu falo pra vocês que a possibilidade de uma greve, ela é real. Sim, ela é real. Até porque os caras descobriram que tem o poder de paralisar o país. E esse poder foi descoberto lá em 2018, no governo de Michel Temer. E diga por si passagem que os caras têm mais força quando se une, realmente. Mas eu também tenho uma observação crítica que os caminhoneiros conseguiram mais coisas no governo do Michel Temer do que do governo Bolsonaro. Até porque no governo Michel Temer, esses caminhoneiros, né, eles estavam mais unidos, eles tinham digamos, um controle maior nas suas decisões. Havia realmente um espírito de equipe com todos os caminhoneiros para poder reivindicar melhorias. Porém, as eleições passaram de 2018 e o Bolsonaro ganhou. Ele estava realmente ao lado desses caminhoneiros e prometeu mundos e fundos, céus e terras. E a gente nota que o governo ele não fez aquilo que tinha prometido. E é natural, acabou gerando uma insatisfação por parte desses caminhoneiros. Os caminhoneiros ficaram insatisfeitos pela falta de compromisso com as promessas que Bolsonaro tinha feito a esses caminhoneiros, né? A sua palavra foi posto em xeque, né? A falta de credibilidade, né? Com essas promessas. E aí, meus amigos, aconteceu uma divisão, né? Interna desses caminhoneiros. Tem o Chorão, né? Que ele é do movimento dos caminhoneiros também, mas o Dedeco reclamava porque ele era de transportes autônomos como essas vans, né? Enquanto o Dedeco era caminhoneiro. Sendo que Dedeco tem menos espaço, né, em relação ao governo Bolsonaro do que o Chorão. O Chorão ele tem um espaço muito grande. E por que você está falando isso, Sudelan? Por quê? Porque tudo acabou sendo interesse político. Em 2018 não havia nenhum político ligado com esses caminhoneiros. Não havia. Na verdade, e até muitos caminhoneiros podem concordar comigo, porque eram poucas, né, lideranças políticas interessadas nesse movimento. Quando descobriram que os caras eram muito fortes, no instante apareceu o apadrinhamento político para todos os lados. E isso é que preocupa. Veja bem, pessoal. Numa reportagem, né, aqui na revista Fora, a presença da CUT esvazia movimento de caminhoneiros. Por que eu quero trazer essa reportagem falar em cima sobre, digamos, esse surgimento, nessa união caminhoneiros e CUT, e porque alguns caminhoneiros não concordam com essa união, porque ditamente falam que de esquerda. Ou caminhoneiros, pelo que eu saiba, não são ricos e também não poderia se titular como direita, já que a gente sabe que a direita elitista no Brasil é muito mais poderosa. Mas também não podemos dizer que tudo é esquerda, existem pontos falhos na esquerda. Mas eu digo para você, caminhoneiro, tudo é um jogo de xadrez e vocês os peões. Nesse conflito político que agora foi criado no Brasil, essa polarização, né, existem pessoas que querem ter, digamos, um lado, uma categoria com muita força. E Bolsonaro não seria diferente. Bolsonaro, ele usa o Chorão e o Dedeco para poder ter essa parcela, essa fatia dos caminhoneiros. Já estamos terminando o ano de 2019. Nada que vocês pediram ou reivindicaram foi atendido. O combustível já teve várias altas. A tabela de frete não saiu. Parece que aqui tem proposta realmente desvantajosas para vocês. Mas por que agora a CUT está interessada em apoio? Tudo bem, para atingir o governo Bolsonaro. Sim, mas se a gente olhar para dentro do contexto geral, tudo é questão política. E dentro da estratégia do jogo de xadrez, eu preciso ter um plano de ação para poder chegar, né, à torre, o rei, a rainha. Então, eu preciso de gente na dianteira desses movimentos. Então, o que eu penso em relação aos dois líderes que estão agregados ao governo Bolsonaro, o Chorão e o Dedeco. Eles praticamente estão tentando manobrar a categoria ao seu favor, com certeza, e também em favor do governo.
Então, se eu consigo acalmar a massa, que ainda é um dos piores agravantes, porque quando incluir este movimento, corre o risco desses próprios líderes sentir, né, toda a rejeição por parte desses caminhoneiros pelo fato de estar muito atrelado às ideias do governo sem se preocupar com os interesses da categoria. E aí dentro da reportagem ele fala assim, ó, o apoio da Central Única dos Trabalhadores, que é a CUT, a paralisação anunciada para a próxima segunda-feira, que ocorrerá às 6 horas, no dia 16, por um grupo de caminhoneiros divide a categoria e deve impedir que a ameaça de um novo movimento grevista se confirme. Representantes dos motoristas ouvidos pelo Metrópolis dizem que em redes sociais, em grupos de WhatsApp, a aproximação com a entidade de esquerda gera críticas e resistência entre lideranças e motoristas. Não tem adesão. Não tem movimento político por trás querendo usar a categoria como massa de manobra, criticou o Alex Landinho, conhecido como Chorão. Bom, Chorão, era esse ponto que eu queria chegar sobre você. Você acusa o outro lado por querer envolver essa categoria a seu favor, usando como massa de manobra por interesses políticos. Só que a partir do momento que o fato de você estar dando, rezando a cartilha do Bolsonaro, sempre abaixando a cabeça e falando amém, não deixa de ser interesse político também. E eu acho que boa parte desses caminhoneiros concorda com o que eu estou falando. Porque se não fosse, não teria esse conflito interno, essa subdivisão, e por parte de alguns caminhoneiros não vê você como pessoa responsável preocupada com os interesses do caminhoneiro. Assim falou o seu companheiro, o Dedeco, que é outro líder do movimento dos caminhoneiros. Dando continuidade. Na esteira do anúncio da paralisação, feita por um dos representantes da categoria, Marconi França, Chorão já tinha pregado responsabilidade e seriedade e apontado que muita gente no movimento defendido por França é envolvido com política, envolvido com a esquerda. E o Chorão e o Dedeco não são nada envolvidos com a direita de Bolsonaro, né? Incrível que pareça. É uma questão que a gente precisa filtrar mesmo, mas também você acusar um lado, por questões políticas, porque o seu lado não está envolvido ou não aceita, é ser muito cara de pau. Por quê? Porque você também é um interessado político, você é um agregado de Bolsonaro. E eu sei que você não é caminhoneiro, você é um motorista de van, de topique, como a gente chama. Então realmente eu acho que você pouco entende das necessidades dos próprios caminhoneiros, que são trabalhadores comuns. É muito bom quando a gente se preocupa com nossos interesses de um governo maior, esquecendo os demais. Todo governo parece que gosta de fazer isso com a população, principalmente aquela grande quantidade de população. Quem lembra aí da década de 80 para início de 90, aquelas greves, houve no ABC Paulista, se não me engano, justamente naquele período que a condição de trabalho do Brasil era ruim. Pois é, a gente está vendo algo parecido dentro do setor de transporte no Brasil. Vamos lá, pessoal. O Chorão fala que o Marconi, ele próprio gravou um vídeo com representantes de cooperativas associadas e sindicatos da categoria em Santos, São Paulo, membro do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Carga, o Fórum do TRC, e da Associação Brasileira dos Concessionários, a ACAV. Marcelo dos Santos diz que o grupo não faz politicagem. Então, a gente vê esse conflito interno. Apesar da resistência em alguns grupos, a categoria está dividida e a paralisação não está totalmente desamparada. Em vídeo, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transportes Logísticos, a CNTTL, Paulo Stausia, classificou a pauta do movimento como legítima e refutou a tese de orientação política. Não é de esquerda nem de direita, não interessa o governo quem está lá. Se é contra os interesses da categoria, o movimento tem que ir para cima, defendeu ele. Para Eustásia, uma série de conquistas obtidas na greve de 2018, ainda na gestão de Michel Temer, estão retrocedendo. É aquilo que eu tinha falado para vocês sobre que o governo Michel Temer tinha favorecido mais aos caminhoneiros do que o próprio governo Michel Temer. Entre as reivindicações, ele cita a implantação geral do Código de Identificador da Operação de Transporte, o CIOT, o
cálculo piso mínimo do frete foi uma traição do ministro. E o preço do diesel, ninguém aguenta trabalhar com esse valor de combustível. Então, meus amigos, a gente vê que a reivindicação da categoria dos caminhoneiros, ela é forte, ela é válida. Os caminhoneiros podem realmente se sentir traídos pelo ministro Tarcísio de Freitas e como também o presidente Bolsonaro, porque eles tentaram causar, né, uma calmaria nesse segmento, né, nessa categoria, para não inflamar e prejudicar o crescimento econômico, que na final de contas não cresceu. O PIB brasileiro, estatisticamente, crescerá menos de 1%. Eu digo tudo isso porque sou da área de economia e conheço muito bem todos esses cálculos de crescimentos econômicos. E infelizmente estamos crescendo menos do que o próprio governo Michel Temer, que era meio desorientado em relações econômicas, né? Então o que fica nessa observação é que os caminhoneiros realmente estão interessados em fazer essa greve e que interesses políticos vêm pelos dois lados. Tanto por um lado que está agarrado com a CUT, né, pelo aquele outro líder dos caminhoneiros, né, que o nome dele é o Marconi França, quanto também pelo lado de Bolsonaro, que é o Wallace Landinho, o Chorão, né? Então, meus amigos, a gente agora está a poucos dias para a confirmação ou não desta greve. E a gente vai ver o que ela vai impactar, não só na economia, mas também nas decisões políticas do governo Bolsonaro. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço. Show!